como vocês estão? Meu nome é Ana Beatriz Anjos e eu sou repórter da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, um veículo independente e sem fins lucrativos. E eu sou a Júlia Fiuni e eu também trabalho na Agência Pública como editora de audiências. Dando sequência ao curso, essa aula sobre investigações participativas faz parte do módulo Habilidades para o Jornalista. Desde junho, a gente está coordenando um novo projeto de investigação participativa sobre a pandemia do coronavírus. Há anos, a Pública vem investigando violações de direitos humanos no Brasil. E a ideia por trás desse projeto é entender, com a ajuda do público, quais violações de direitos humanos estão surgindo ou sendo agravadas pela Covid-19. Nessa aula, a gente vai explicar por que é importante fazer investigações em parceria com o público e como fazer isso. A investigação participativa é uma abordagem jornalística que há alguns anos é praticada em redações nos Estados Unidos. Lá, ela é conhecida como Engagement Reporting. Veículos como ProPublica, Vox, Texas Tribune e The City são considerados referência nessa prática. Eu e a Júlia tivemos a oportunidade de estar em alguns desses veículos e acompanhar de perto como é feito esse trabalho. A investigação participativa, ela funciona como se fosse um ciclo, ela é um processo. A primeira etapa desse processo é o canal de comunicação com o público. Existem várias formas de fazer isso, mas a ideia é que por meio desse canal, qualquer pessoa possa mandar relatos e denúncias sobre um tema mais específico ou sugestões de pauta sobre um tema maior. E a forma mais tradicional de fazer isso é por meio de um questionário onde você faz perguntas e o público te manda respostas dando esse relato ou essa denúncia. A segunda etapa é a apuração. Quando esses relatos e denúncias são analisados em conjunto, essas contribuições podem indicar um problema sistêmico que ainda não foi abordado pela imprensa. Elas podem nos ajudar a encontrar fontes para reportagens que a gente já está fazendo ou podem ajudar a orientar a apuração de outras formas. Aí, a partir desses relatos, a gente vai fazer reportagens utilizando as técnicas tradicionais da apuração jornalística. Entrevistas, levantamento e cruzamento de dados, análise de documentos, checagem, todas essas técnicas que a gente já conhece. Quem mandou as contribuições também pode ajudar nessa etapa de apuração, dependendo do tema. É como se as respostas do público fossem peças de um quebra-cabeça. Quando elas são analisadas isoladamente, elas não dão nenhuma pista de uma reportagem, mas quando elas são analisadas em conjunto, elas dão essa ideia de um quadro maior, mesmo que ainda fiquem algumas lacunas. Aí nós, repórteres, vamos fazer nosso trabalho de apuração para preencher essas lacunas. É importante dizer que a investigação participativa não tem a pretensão de fazer um estudo com uma amostra representativa ou de levantar dados quantitativos sobre um determinado problema. Mas, quando você olha para muitos relatos, você tem ideia de algumas tendências e de alguns problemas que estão acontecendo em grande escala e que merecem ser investigados. A terceira etapa é o retorno. Depois que as respostas chegaram e serviram de base para a reportagem, o canal de comunicação com o público continua aberto. O público vai receber a reportagem publicada. É legal sempre dar explicações de como aquelas contribuições foram usadas para produzir a reportagem. E as pessoas continuam sendo informadas sobre os desdobramentos e impactos daquela reportagem que elas ajudaram a produzir. Elas também são convidadas a dar opiniões, a dar sugestões e a divulgar novos questionários, que por sua vez vão levantar mais respostas e podem ajudar a produzir novas reportagens investigativas participativas. As pessoas que contribuíram continuam sendo informadas sobre os desdobramentos e impactos daquela reportagem e também são convidadas a dar opiniões, sugestões e a ajudar na divulgação de novos chamados, o que por sua vez pode levar a novas respostas e a novas investigações participativas. Essa comunicação com o público pode se dar por WhatsApp, pelo e-mail ou qualquer outra forma que você já usa para manter contato com seus leitores. A ideia é que tudo isso estimule o engajamento daquelas pessoas com o nosso conteúdo. Tradicionalmente, o repórter ele se preocupa em apurar a reportagem e escrever. E aí a divulgação da reportagem publicada fica por conta das pessoas que trabalham com redes sociais, editores de audiência, social media, etc. Na investigação participativa, a gente traz essa lógica do engajamento com o público para dentro do processo de apuração da reportagem, justamente para potencializar esse processo. A aposta é que essa conversa com o público vai enriquecer a reportagem. A Júlia estava dizendo que quando a lógica do engajamento de comunidades é aplicada à reportagem, uma coisa alimenta a outra. Vou explicar melhor. Quando uma pessoa toma a atitude de compartilhar um relato ou uma denúncia sobre um problema que ela está vivendo,
é porque ela realmente acredita que essa história precisa ser contada. E quando essa contribuição serve de base para uma reportagem, aumentam as chances da pessoa se interessar em ler e divulgar essa reportagem. Isso porque ela se sente ouvida, se sente parte do processo. E, na melhor das hipóteses, isso vai ajudar a criar um vínculo de confiança entre essa pessoa e o veículo. Mas você deve estar se perguntando, qual que é a vantagem disso para nós, jornalistas? Bom, por mais que os repórteres façam o seu trabalho da melhor maneira possível e se esforcem para acompanhar cuidadosamente um determinado assunto, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nem falar com todas as pessoas. Além disso, tem informações que só quem vivencia uma determinada realidade tem sobre aquela determinada realidade. Essas informações podem apontar para uma história inédita, para ângulos de abordagem ou até mesmo para uma forma de tratar daquele assunto de uma maneira mais aprofundada. A gente acredita que tudo isso é muito valioso para o trabalho de um jornalista. Não só porque pode render novas histórias, furos de reportagem, mas também porque isso traz novas perspectivas e novos olhares para a nossa cobertura, diversificando essa cobertura. Mas como que o público pode participar? Bom, o ciclo da investigação participativa, ele começa com essa criação de um canal de comunicação com o público. E tem várias formas diferentes de fazer isso. A primeira delas, e a mais comum, é você fazer um chamado, onde você faz um convite para que o público mande as suas contribuições, por exemplo, por meio de um questionário. É isso que a gente está usando na Pública, na nossa investigação participativa sobre o coronavírus, que a gente vai falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Outra forma de fazer isso é por meio de grupos do Facebook e outros fóruns de discussão, onde os leitores, assinantes ou o público em geral podem fazer perguntas, participar de discussões com a equipe do veículo. É isso que o Texas Tribune faz num grupo que eles criaram chamado Esse é o Seu Texas, onde eles convidam pessoas do estado todo para falar sobre questões relativas ao Texas. Aqui no Brasil tem um exemplo do Nexo, que criou um grupo só para os seus assinantes, onde eles mantêm uma conversa com os repórteres, produtores dos podcasts, enfim. E na América Latina tem um exemplo do podcast Rádio Ambulante, que criou um grupo de Facebook também para os seus ouvintes, onde eles discutem os episódios, trocam dicas de leituras, coisas assim. Outra forma de fazer isso é por meio de newsletters, que já é um canal de comunicação que você tem direto com o seu público. Então, por exemplo, lá na Pública, tem os aliados da Pública, que são os nossos assinantes, recebem toda semana uma newsletter, que sou eu quem edito. E toda semana eu faço uma pergunta e convido as pessoas a mandarem os seus comentários, sugestões, críticas sobre temas da semana ou sobre as reportagens da Pública. E aí, na semana seguinte, eu sempre publico essas contribuições numa seção que chama Carta dos Aliados. Outra forma ainda de fazer isso é fazendo perguntas diretamente para o leitor, criando canais para que o leitor tire suas dúvidas, que são eventualmente respondidas por meio das reportagens. Então, por exemplo, a Folha criou um canal para que as pessoas tirem as suas dúvidas sobre o coronavírus. Tem até um e-mail específico para isso, onde os leitores podem mandar e aí eles vão responder com notinhas no site. O Texas Tribune também faz isso com uma série de reportagens explicativas que eles fazem a partir das perguntas dos leitores sobre temas relacionados à política no estado. E por fim, uma outra forma de fazer isso é por meio de eventos, onde você reúne pessoas para discutir um tema específico ou para falar sobre um determinado lugar onde elas estão. Por exemplo, a ProPublica estava cobrindo problemas de moradia no estado de Illinois e resolveu promover encontros em cidades pequenas ao redor do estado para ouvir as histórias das pessoas que de fato estavam passando por isso. Eles sabiam que essas pessoas que estavam enfrentando esse problema não eram necessariamente o público da ProPublica, então eles resolveram criar esses encontros para encontrar essas pessoas e para ouvir as histórias delas e fazer reportagens a partir disso. As redações dos Estados Unidos que incorporaram as investigações participativas contam com equipes inteiras dedicadas só a isso. São os chamados Engagement Reporters. Eles são repórteres como todos os outros, só que focados especificamente em fazer essa mediação com o público. E trabalham junto a repórteres de outras editorias para usar essa abordagem em investigações sobre os mais variados assuntos. Em 2017, a ProPublica realizou um projeto que é considerado referência em investigação participativa, a série de reportagens Lost Mothers, ou Mães Perdidas na tradução para o português. Essa série investigou por que os Estados Unidos são o país desenvolvido onde as mulheres mais correm risco ao dar à luz. O especial se iniciou
com a publicação de um questionário, que pouco mais de um ano depois já tinha recebido aproximadamente 5.000 histórias de mulheres que morreram ou quase morreram por causas relacionadas à gravidez nos Estados Unidos. A primeira reportagem conta a história de uma enfermeira neonatal que morreu no hospital onde ela mesma trabalhava depois de dar à luz a sua única filha. A publicação da reportagem trouxe ainda mais respostas ao questionário que tinha sido lançado alguns meses antes. E à medida que essas novas respostas iam chegando, novas ideias de pauta surgiam. Resultado: a pauta inicial sobre mortalidade materna se desdobrou em várias reportagens durante os anos de 2017 e 2018. Algumas dessas reportagens, para vocês terem ideia, investigavam, por exemplo, por que as mulheres negras são ainda mais afetadas por complicações na gravidez e no parto do que as mulheres brancas. E o canal de comunicação com o público também foi sendo alargado. A ProPublica encontrou novas maneiras de manter esse contato. Uma dessas maneiras foi a realização de um debate sobre mortalidade materna com especialistas no tema, que aconteceu na Biblioteca Pública do Brooklyn, em Nova York. Agora, na pandemia, mais do que nunca, as pessoas estão querendo compartilhar suas histórias, falar sobre as suas experiências e também estão com uma demanda muito grande por informação de qualidade sobre a situação do vírus no local onde elas moram. Atentos a isso, grandes veículos estrangeiros como a ProPublica e o Texas Tribune, que a gente já falou bastante, mas também outros como a Vox e o The City, estão apostando em investigações participativas para suprir essa demanda. O Texas Tribune, por exemplo, criou um questionário que busca ouvir histórias de pessoas de diferentes perfis, desde pequenos empresários até pessoas que estão tendo dificuldades econômicas por causa da pandemia e estão tendo dificuldade para pagar o aluguel e por isso estão enfrentando ameaças de remoção. Por meio desse questionário, eles já receberam 14.000 respostas, que embasaram muitas das reportagens que fazem parte da cobertura deles sobre a pandemia, especificamente no estado do Texas. Já o The City, que é um veículo local que cobre só a cidade de Nova York, fez questionários mais focados nessa realidade, falando sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus no transporte público, por exemplo. Agora, eles estão trabalhando junto com faculdades de jornalismo que ficam ali em Nova York para construir um memorial que conte a história de cada um dos nova-iorquinos que morreram por causa da Covid-19. Esse projeto é parecido com o projeto Inumeráveis, que tem aqui no Brasil, que também recebe contribuições do público para construir um memorial como esse. A ProPublica, a Vox e outros veículos também têm iniciativas assim. A gente vai deixar os links aqui, caso vocês queiram saber mais. Inspiradas por esses exemplos, nós lançamos um projeto de investigação participativa que vai abordar diferentes aspectos da pandemia de coronavírus no Brasil. A gente sabe que a imprensa vem cobrindo amplamente esse assunto e que os veículos têm olhado para ele já há vários meses, o que é essencial porque informação de qualidade é uma das melhores ferramentas para a gente combater essa doença e as crises que ela tem gerado. Ainda assim, acreditamos que existem histórias que não foram contadas, até porque os repórteres circularam menos pela rua nesse período por questões de segurança. Nosso primeiro questionário é sobre pessoas que morreram pela Covid-19. A partir das respostas, a gente vai investigar as desigualdades por trás desses óbitos, identificar as situações e problemas que podem ter passado despercebidos e analisar de que forma questões específicas como falta de acesso a testes, demora para conseguir um leito de UTI ou até mesmo tratamento com cloroquina e outros medicamentos afetam diferentes grupos sociais e comunidades ao redor do Brasil. As pessoas também podem enviar qualquer tipo de relato ou denúncia que tenha a ver com a pandemia. Nosso questionário tem um caminho para isso, justamente para aumentar a possibilidade de ideias de pauta que podem chegar a partir do público. Mas para que tudo isso dê certo, a gente precisa que algumas coisas aconteçam. A primeira delas é que o questionário realmente se espalhe, que ele chegue ao maior número possível de pessoas. Em segundo lugar, a gente precisa que as pessoas se sintam motivadas a responder o questionário. Para isso, elas têm que sentir que a sua resposta é importante para jogar luz sobre um determinado assunto ou problema, sobre uma história que precisa ser contada na opinião delas. Em terceiro lugar, é necessário que essas respostas expressem diversidade cultural, racial, social e regional. Ou seja, a gente precisa sair da nossa bolha. Lançar o questionário é só o pontapé inicial do projeto. Depois disso, ainda tem muito trabalho de divulgação a ser feito. O que acontece na pandemia é que a gente perdeu acesso ao espaço público,
que é o espaço por excelência do jornalismo. A gente não está tendo oportunidade de ir para a rua, de conversar com as pessoas, para ter ideias de pauta, por uma questão de proteção nossa, dos repórteres, mas também das pessoas com quem a gente vai conversar. Em compensação, a gente está tendo a oportunidade para acessar os espaços públicos que existem dentro da internet, virtualmente. Existe uma série de grupos no Facebook, por exemplo, ou de grupos de bairro, grupos de cidades, grupos de profissionais da saúde, profissionais de outras áreas, que conversam e trocam ideias especificamente sobre o combate ao coronavírus. E nesses grupos é possível acompanhar conversas, perguntar coisas, coletar histórias, ter ideia de fonte, ter ideia de pauta. É óbvio que isso não substitui o jornalismo tradicional, de ir pra rua, a arte de sujar os sapatos, aquela coisa toda. Mas isso potencializa o nosso esforço de reportagem. Afinal, se você estivesse fazendo uma reportagem de forma tradicional, em São Paulo, por exemplo, você não conseguiria acompanhar reuniões de bairro que estão acontecendo na Brasilândia, na Zona Norte, na cidade de Tiradentes, na Zona Leste, em Parelheiros, na Zona Sul. Você não conseguiria estar em todos esses espaços ao mesmo tempo. Mas se você está online, você consegue acessar esses espaços virtualmente e captar as coisas que estão acontecendo nesses lugares. Então, o sucesso de um projeto como esse depende do alcance que ele tiver, da diversidade de experiências que ele conseguir captar. Então, é por isso que é super importante você pensar de forma estratégica em como você vai fazer o seu questionário ou qualquer outra forma que você escolha para manter o contato com o público, como você vai fazer isso chegar no maior número de pessoas possível. O sucesso de um projeto como esse depende do alcance que ele tiver e da diversidade de experiências que ele conseguir captar, porque essa diversidade de experiências vai ser refletida na diversidade de pautas que você vai conseguir pensar a partir desse projeto. É por isso que uma estratégia de divulgação é essencial. Então você pode fazer isso por meio de contato com lideranças locais, com movimentos sociais, com veículos parceiros, com pessoas influentes dentro da comunidade que você quer cobrir e também fazendo uma divulgação direta com as próprias pessoas que são impactadas por aquela situação. Nós estamos apostando nas investigações participativas porque elas podem criar novos caminhos de reportagens, elas podem complementar e diversificar a cobertura da pública sobre a pandemia e o resultado são reportagens que realmente atendem às demandas de informação do público nesse momento crucial, nesse momento muito difícil que está todo mundo enfrentando. Vamos chegando então ao final do módulo Habilidades para o Jornalista. Para acompanhar o nosso trabalho, responder o questionário ou ajudar na divulgação dele, é só acessar esse link. Obrigada por assistir a nossa aula. Se vocês tiverem qualquer pergunta, dicas ou sugestões, é só entrar em contato pelo e-mail participe@apublica.org. Até a próxima! Obrigada por assistir a nossa aula e até a próxima!